Partimos agora para a análise. Estão connosco o comentador da SIC, Filipe Vilés, e Catarina Maldonado Vasconcelos, jornalista do Expresso. Muito boa tarde aos dois. Vou começar pela Catarina. Há motivações religiosas do lado dos Estados Unidos nesta guerra? Olá, boa tarde. É curioso essa pergunta porque, de facto, as três partes envolvidas nesta guerra têm usado justificações religiosas para explicar as suas ações, para justificar as suas ações. Obviamente, a guerra não pode ser só explicada sob o ponto de vista religioso, que terá um papel até menos preponderante, tem várias ramificações, esta guerra tem ramificações estratégicas, tem ramificações políticas e depois também culturais e, neste caso, religiosas. Há analistas que já enquadram esta guerra como um exemplo moderno de uma guerra santa, não à semelhança da Primeira Cruzada, mas que evoca um pouco essa memória dessa campanha por Jerusalém entre 1096 e 1099. De facto, temos aqui três religiões que estão a ser representadas, porque vemos a administração Trump com fações muito importantes no seu seio de evangélicos, sobretudo, e de cristãos sionistas, muito defensores de Israel e que assentam este apoio numa cultura judaico-cristã que tem valores comuns, que há valores comuns entre os judeus e os cristãos, há uma ética comum, há escrituras em comum e também a crença de que o Estado de Israel e o povo hebraico é escolhido para ocupar aquela terra santa e que aos cristãos foi dada essa tarefa de proteger os judeus, neste caso, e que lhes serão garantidas bênçãos se ajudarem os judeus nesta tarefa. Mas é maioritária na administração Trump? Começa a ser, não digo maioritária, mas começa a ser bastante influente. Rodeia o presidente norte-americano. O presidente norte-americano foi sendo rodeado toda a vida por judeus, normalmente, na sua vida, por judeus nova-iorquinos. Steve Witkoff, o enviado norte-americano para o Médio Oriente, e Jared Kushner, que é o seu genro, tem uma grande influência em Donald Trump. Donald Trump não terá tanto esta crença, mas é influenciado por vários cristãos sionistas, volto a dizer, como Pete Hegseth também e Marco Rubio, que se assumem desta forma, sobretudo o secretário da Defesa, o ministro da Defesa, que tem esta preocupação pró-israelita, e estamos a ver uma divisão entre a base MAGA, entre a base da direita norte-americana, relativamente entre cristãos, católicos, e evangélicos, ou seja, os católicos estão muito mais preocupados, por exemplo, com o impacto humanitário e humano da guerra e preocupados também até com a abordagem America First se apoiarem Donald Trump, e os evangélicos, pelo contrário, estão mais a apoiar Israel, este projeto do apoio dos norte-americanos em relação a Israel, não só para conter, de alguma forma, o Islão no mundo, mas também uma ideia de cosmopolitismo secular que tem atravessado as sociedades. E é esta crença não é dominante, mas começa a ser tendenciosa, e além disso temos visto que até Donald Trump tem usado essas palavras religiosas e etc. Cada vez de forma até mais frequente e recorrente, sobretudo se compararmos com o primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca. Filipe, qual é que lhe parece ser, no fundo, a influência do cristianismo nesta administração norte-americana? Curiosamente, isto é um paradoxo. A influência cristã, e como dizia a Catarina muito bem, uma influência cristã cada vez mais de um ramo evangélico, sionista e nacionalista, vai crescendo na exata medida contrária da atuação moral, não só do próprio presidente, mas em grande medida da administração, na relação com os imigrantes. Quer dizer, a reação bélica, não só agora em relação ao Irão, mas em relação à Venezuela, o bombardear barcos no mar e recusar-se a prestar auxílio aos sobreviventes, tudo isto são coisas que vão frontalmente contra os princípios básicos do cristianismo mainstream. E, portanto, Trump, para poder
mostrar que tem credenciais cristãs, porque o voto cristão continua a ser importante. A América não deixa de ser um país cristão e tem tido sempre uma relação muito próxima, muito mais do que na Europa nós estamos habituados, onde o secularismo está mais enraizado, muito próxima com a religião. Ele vai buscar figuras que lhe sejam próximas politicamente e que sejam também indiscutivelmente cristãs. Mas de que cristianismo é que estamos a falar? Estamos a falar deste cristianismo sionista, por um lado, e que os cristãos sionistas são uma figura estranha em todo este cenário do Médio Oriente, porque são vistos por Israel um bocadinho como os idiotas úteis, não é? Porque Israel tem zero em comum, os judeus israelitas têm zero em comum com os evangélicos, sobretudo evangélicos mais extremistas, nos Estados Unidos. Mas têm em comum este facto, que os evangélicos acham que é fundamental Israel estar na posse dos judeus, idealmente que se reconstrua o Templo de Jerusalém, que implica demolir a Mesquita de Al-Aqsa, portanto logo é um barril de pólvora a nível de interreligioso na Terra Santa, para que isso espoleta a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos e a batalha final contra o mal. E, portanto, os judeus obviamente não acreditam em nada disso, mas é-lhes muito útil o apoio, e quanto mais influência estes cristãos tiverem na administração Trump, melhor para eles. Mas temos visto algumas manifestações um bocadinho assustadoras dessa vertente cristã nos Estados Unidos. Catarina, infelizmente eu tenho que só dizer isto, temos muito pouco tempo para o fim, mas eu ainda gostava de colocar duas questões até ao fim do nosso tempo. Trump está verdadeiramente comprometido com esta narrativa nacionalista cristã, chamemos-lhe assim, ou de facto há aqui muito oportunismo por parte do Donald Trump, até tendo em conta que há eleições intercalares daqui a muito pouco tempo e há bases de apoio que têm que ser convencidas, no fundo, de que esta é uma espécie de guerra santa moderna, como a Catarina referiu há pouco. Desde 2015 que Donald Trump percebeu que esta era uma base interessante de mobilizar, a base evangélica, e foi-se rodeando de figuras evangélicas e também tendo um discurso conforme e também, ao mesmo tempo, adotando bandeiras como contra o aborto, contra os direitos LGBTQIA+, que são muito acolhidas pela base evangélica. E eu queria só referir uma coisa que isto é diferente de outras administrações norte-americanas, porque o discurso do bem contra o mal sempre existiu, ou seja, nós conhecemos muito bem estas expressões eixo do mal, império do mal, que foi usado por Ronald Reagan durante o confronto com o lado soviético, os comunistas que não tinham religião e, portanto, não eram crentes e, portanto, era visto esse confronto como ser necessário uma mobilização religiosa nacional para esse confronto. Lincoln também usou durante a Guerra Civil norte-americana a ideia de deixem que Deus guie as minhas ações e deixem que Deus determine o resultado desta guerra, mas agora é mesmo diferente por causa da remodelação das Forças Armadas, que estão cada vez mais a ser doutrinadas neste aspecto e já há queixas em todos os ramos das Forças Armadas. Pouco, aqui falávamos da razia de generais, muitos que não estão sequer alinhados com este tipo de doutrina. Filipe, temos mesmo muito pouco tempo, mas eu tenho que lhe perguntar, até porque o secretário de Defesa norte-americano disse aos militares que estão a travar uma guerra em nome de Cristo. Que tipo de alteração é que este pressuposto representa, até por comparação com administrações anteriores? É uma alteração radical. Nós não estamos habituados a este tipo de linguagem, estamos habituados à linguagem do God Bless America, que Deus abençoe os nossos soldados, etc. Mas um secretário da Defesa, ou como ele gosta de se apelidar, um secretário da Guerra, a rezar abertamente para que Deus conduza cada munição até ao seu alvo, é uma coisa que choca, a tal ponto que o próprio Papa, nós vimos há bocadinho imagens do Papa a saudar o cessar-fogo. O Papa a saudar o cessar-fogo não é surpreendente. Um Papa a denunciar da forma como denunciou o próprio Presidente americano pelo nome ontem, como fez ontem à noite, isso sim é novo. O arcebispo das Forças Armadas nos Estados Unidos dizer que isto não corresponde à definição de uma guerra justa segundo a doutrina católica, isso é novo. Portanto, nós agora estamos a ver, a religiosidade americana sempre foi bastante ecuménica, agora já não é. E, portanto, está a pôr de parte uma fação muito importante, nomeadamente os católicos, mas não só, evangélicos que não sejam aderentes a este nacionalismo, que não sejam sionistas. Portanto, há vários ramos cristãos que já não se revêem neste cristianismo à la carte que está a ser apresentado pela administração americana. E, portanto, aí vemos algumas fraturas internas também.
E é preciso não esquecer que Pete Hegseth tem, além de ter uma tatuagem a dizer Deus o queira, também tem um livro que se chama American Crusade, Cruzada Americana. Eu remeto para o artigo da Catarina, quem quiser ler no Expresso, está muito detalhado e explica muito bem tudo aquilo que se está a passar. Muito obrigada aos dois, foi um gosto.